Olá, Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, irmãos, estamos bem aqui, graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, irmãos, estamos aqui com saúde, todo mundo, em nome de Jesus. Irmãos, vamos falar hoje, lá em 1 Timóteo, sobre adoração a Deus. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre a adoração. Mas antes, queria orar pelos irmãos, né? Para que Deus nos abençoasse. E também queria mandar um salve aqui, um alô para o pessoal dos Estados Unidos, Moçambique, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Manaus, Maranhão, Marabá e Piauí. Todos esses irmãos, eles estão ouvindo aqui nosso canal, estão nos acompanhando aqui do nosso canal. E um abraço aí para todo mundo aí desses estados que eu falei. Só queria pedir aos irmãos que dessem um like no vídeo e se inscrevessem no nosso canal também, para gente continuar aí, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar então? Vou orar pelas irmãs, a irmã que pediu oração aqui. Orar pela irmã Roseli Venâncios. Ela pede oração pela família dela e pela filha Mariane. Não sabemos o motivo, mas Deus sabe. Amém, irmão? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse vídeo. Muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um irmão que está aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa a irmã Roseli, Senhor, sua família, que pede oração, Senhor. Abençoa grandemente a filha dela, Senhor. Leva ela para a tua casa, para os teus caminhos, Senhor. Leva toda a família da irmã Roseli. Em nome de Jesus, leva ela toda para a igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, te servir. E que eles possam, Senhor, ser abençoados por ti, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um da família da irmã Roseli. Em nome de Jesus. Especialmente a filha Mariane. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe também todos os irmãos que estão aqui no canal. Que eles possam ser abençoados na sua casa, na sua residência. Abençoa grandemente o lar dele, a casa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos os utensílios da casa deles, das casas deles, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, grandemente, Senhor, os vizinhos dele, dos irmãos, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam ser abençoados por Ti e que eles possam, Senhor, ter vida santa, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo barulho das ruas, dali perto da casa dos irmãos, que eles possam dormir à noite em paz. Em nome de Jesus, abençoa grandemente a sua rua, a sua cidade, o seu prefeito, o seu governador. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa toda a sua parentela, abençoa aqueles irmãos, Senhor, que moram no interior, abençoa a lavoura dele, abençoa a casa deles. Abençoa o gado, Senhor, a criação de galinhas, de porcos, tudo que os irmãos possuem ali, que eles criam. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, que não dê praga, não dê doença nenhuma, meu Pai, em nome de Jesus. Que eles possam se alimentar daquelas coisas que eles produzem. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Está em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, Paulo fala sobre... Ele dá uma exortação sobre a adoração. Ele fala assim, o título dessa palavra é Instrução sobre Adoração.
Aí Paulo fala assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, exortando ao irmão Timóteo, a carta que ele mandou, para que o pessoal ore, para que toda a igreja ore por todos os homens, pelos reis. Como nós não temos reis aqui, nós vamos orar pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelas nossas autoridades, né? Para que nós temos que orar pelas nossas autoridades? Porque nós, orando pelas autoridades, Deus vai abençoar essas autoridades e nós vamos ter uma vida tranquila e sossegada, como diz o próprio texto aqui no verso 2. Amém? E aonde é que nós devemos orar? Aqui no 8, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em todo lugar. Todo lugar que você entender de orar, que você achar vontade de orar, que você tiver vontade de orar, você deve orar levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus lida sobre a adoração, uma instrução sobre adoração. Adoração é a expressão de relacionamento devoto e reverente da criatura para com a divindade. Mas esse tipo de definição é muito limitado para conceituar o que é a verdadeira adoração a Deus. Por outro lado, entender o significado da adoração a Deus é fundamental a todo cristão, pois o povo do Senhor é chamado à mordomia da adoração. Isso quer dizer que ser um cristão verdadeiro é essencialmente ser um adorador. Contudo, grande parte dos cristãos possui uma visão, no mínimo confusa, do que é a adoração a Deus, principalmente por falta de uma instrução bíblica sólida. Muitos crentes adotam um significado de adoração completamente estranho às Escrituras. Mas então, como podemos adorar a Deus de uma forma realmente bíblica? O sentido de adoração é representado por várias palavras, hebraica e grega no Novo e Antigo Testamento. Respectivamente, isso significa que o vocábulo bíblico referente à adoração é realmente muito amplo. Mas, de forma geral, o conceito essencial sobre a adoração na Bíblia expressa as ideias de serviço e reverência.
No Antigo Testamento, os termos hebraicos servir, trabalhar, que significa curvar-se, prostrar-se, são os mais frequentes utilizados. Já no Novo Testamento, a prática de adoração é referida principalmente pelos termos gregos: prostrar-se, inclinar-se, prestar serviço, reverenciar e ficar admirado. Quando aplicamos a adoração a Deus, esses termos expressam a atitude do profundo temor, reverência, admiração, veneração e devoção dos servos de Deus à luz da compreensão de sua grandeza e das maravilhas de suas obras. O entendimento desse significado é importante para uma correta definição da adoração a Deus. O Antigo Testamento registra a adoração dos fiéis tanto em seus aspectos individuais quanto coletivos. Isso quer dizer que os contextos bíblicos mostram algumas pessoas adorando a Deus numa instância individual. Gênesis 24, 26. Mas também mostram a adoração pública por parte de toda a congregação de Israel. Salmo 42, 4. Nesse contexto, o Antigo Testamento descreve como a adoração na Antiga Aliança era expressa através de um sistema ritual organizado de acordo com os preceitos que o próprio Deus revelou a Moisés no Sinai. A adoração dos crentes judeus do Antigo Testamento incluía uma série de ofertas e sacrifícios corporativos e individuais. Essas ofertas e sacrifícios eram oferecidos por meio de sacerdotes no tabernáculo e depois no templo. Os sacrifícios na adoração a Deus no Antigo Testamento eram oferecidos regularmente. Isso porque Deus é santo e o homem é pecador. Então, o adorador não podia se aproximar de Deus, que é absolutamente santo, e que o problema do pecado fosse tratado. Além dos sacrifícios diários que faziam parte da adoração do crente judeu, havia também a celebração de algumas datas especiais, das quais as duas mais importantes eram o dia da expiação e a Páscoa. No Novo Testamento, mostra que a essência da verdadeira adoração a Deus permanece imutável. Porém, os tipos na adoração sobre a antiga aliança deram lugar aos seus antitipos na adoração sobre a nova aliança. Isso quer dizer que todo modelo cerimonial da adoração na antiga aliança, que se valia dos sistemas de sacrifícios e dos sacerdotes, deu lugar a uma realidade muito superior. Todas aquelas coisas eram temporárias e apontavam para Cristo. Então, uma vez que Cristo veio, aqueles rituais que caracterizavam a adoração do Antigo Testamento tornaram-se coisas do passado, tornaram-se obsoletos. O sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo e a intercessão de Cristo no santuário celestial conduzem o crente a um novo nível de adoração, um novo estágio
no relacionamento com o Pai. Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é por meio dele que agora podemos nos aproximar de Deus com confiança. João 1,29. No Novo Testamento mostra que a vida do crente, toda ela, em todos os seus aspectos, deve ser uma verdadeira adoração a Deus. Isso quer dizer que a adoração a Deus deve ser vista como um modo de vida no qual nos apresentamos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Romanos 12:1. Mas ao mesmo tempo em que o Novo Testamento destaca a adoração particular, ele também enfatiza a necessidade e importância da adoração pública, isso é, a reunião regular de cristãos na presença do Senhor. Isso significa que, como parte do corpo de Cristo, cada cristão deve juntar-se aos seus irmãos na fé, para juntos, em Cristo, adorarem a Deus. Colossenses 3,16. Parte importante da adoração pública dos crentes na Nova Aliança é a celebração da ceia do Senhor, quando os redimidos não somente rememoram a morte sacrificial de Cristo, mas também se alimentam espiritualmente dele. A adoração a Deus em seu aspecto congregacional envolve cânticos, orações e, sobretudo, a instrução da palavra. O apóstolo Paulo fornece algumas regulamentações sobre a adoração da comunidade cristã, especialmente quanto ao uso adequado dos dons espirituais. 1 Coríntios 14:16. Jamais um cristão deve negligenciar a importância vital da verdadeira adoração a Deus em sua vida. O reformador João Calvino está absolutamente certo quando diz que, incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Mas a adoração a Deus não é meramente um combinado de gestos e postura, não é a entoação de belas músicas ou a declaração de palavras bonitas e frases de efeito. A verdadeira adoração a Deus é um serviço que envolve a pessoa do adorador por completo, em todo o seu ser, o tempo todo, e não apenas nas manhãs e noites de domingo. Uma adoração marcada simplesmente por externalidade é inútil diante de Deus. Mateus 15:8. Mas o Senhor Jesus ensina que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram o Pai em espírito e em verdade. João 14:23. Amém. Amém, irmão? Então, aqui foi a palavra de Deus lida e uma instrução, um comentário aqui sobre a adoração. Sobre a adoração a Deus feito aqui pelo canal. Amém, irmão? Agora eu queria falar com aqueles irmãos que não conhecem o Senhor, você que não conhece a Deus, você que não adora a Deus, você que não sabe nem o que é isso, né? Que não adora a Deus, mas adora outras coisas, outros deuses. Então eu queria falar com você que anda nessa vida aí de ficar adorando os outros deuses, que só existe um Deus
verdadeiro, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, gostaria de falar com você que Ele tem um plano na sua vida e que você depende dEle. Que se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai perecer. É isso que a Bíblia diz. E todos pecaram, mas todos merecem o perdão de Deus. Se você está nessa situação, se sentindo pecador, né, o mais puro pecador, o mais inútil pecador, você tem uma chance hoje de Jesus perdoar todos os teus pecados. E Ele perdoa mesmo, missionário? Perdoa. A palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus, Ele apaga todos os seus pecados e Ele leva para o fundo do mar e esquece. É isso que a palavra de Deus diz. Nós, quando aceitamos a Jesus, Deus, Ele zera todo o nosso pecado. Amém? Mas você ainda continua numa condição de fazer outros pecados. Por isso que você deve seguir os caminhos de Jesus, para você não pecar mais. Amém? Quando quando aquela mulher que ia ser apedrejada, que Jesus encontrou com ela, que ela se encontrou com Jesus, que o povo levou ela, aquela mulher adúltera, né? E ela estava cheia de pecado porque foi pega em adultério, e adultério é um pecado, né? A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, eles vão para o inferno. E aquela mulher estava nessa situação de adultério. E simplesmente Jesus viu o coração dela, viu que ela tinha Ele como Salvador, e Jesus simplesmente perdoou o pecado dela e mandou ela ir para casa. E Jesus falou assim: vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Os teus pecados estão perdoados, mas você não deve pecar mais. E quando nós aceitamos Jesus, é a mesma coisa. Jesus Ele nos perdoa de todo o nosso pecado, mas nós devemos não pecar mais, porque nós ainda continuamos com a natureza pecaminosa. Amém? Então, aqui no nosso canal nós temos a oração que se chama Oração para Aceitar Jesus. E essa oração ela está baseada em Romanos 10:9. E diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê, missionário? Salvo do inferno mesmo. Que é para lá que vão todos que não aceitarem a Jesus. Ah, missionário, mas se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno? Vai. A Bíblia diz que todos que não aceitarem a Jesus, não crê nele e não aceitarem, vão para o inferno. Não precisa nem você ser uma mal pessoa, ser um criminoso, ser uma pessoa do mal, ser um traficante, ser para ir para o inferno. Não precisa. Basta você não crer em Jesus Cristo e você já está condenado a ir para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está dizendo aqui? Se você aceitar Jesus,
confessá-lo como Senhor e Salvador, e você abrir o seu coração, abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo, ele vai fazer morada dentro de você, e ele vai começar a fazer uma transformação na sua vida. É isso que o texto está dizendo. Que ele vai cear com você, ele vai te dar coisas boas, vai te dar uma comida espiritual. Esse cear aqui é uma comida espiritual que Deus vai te dar. Amém? Então, irmão, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos orar agora. Se você quiser, nós vamos orar para você aceitar Jesus. E essa oração é uma oração muito simples, mas você tem que abrir a sua boca e orar junto comigo. Essa oração é assim, eu vou orando e você vai repetindo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos orar então, você que está querendo fazer oração, querendo aceitar Jesus. Então a oração é assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? A oração é essa. É uma oração muito simples. Se você fez essa oração com fé, o Espírito Santo ele já entrou na sua vida. Logo após você fazer essa oração, o Espírito Santo entra na sua vida e começa a fazer morada. Ele faz morada na sua vida, não sai mais. Amém? E ele vai começar a fazer uma obra grande na sua vida, vai começar a fazer um rebuliço na sua vida, transformar você, vai te tirar desse caminho pecaminoso que você estava e vai te levar num caminho que o rumo dele é o céu. Amém? Então, meus parabéns, você que aceitou Jesus. Aí você acaba de entrar para a família de Deus. E você que não aceitou Jesus, só ouviu a oração, né? Por curiosidade. Você ficou curioso e foi ouvir a oração. Então você volta o vídeo e faz também, para Jesus te abençoar. E você que fez a oração, qual é o nosso conselho agora para você? Nosso conselho é que você procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja idônea, né? Uma igreja boa, né? Só te peço que você não fique nessas igrejas que pedem dinheiro toda hora, fazem campanha disso, campanha daquilo. Sai disso, meu irmão, sai disso e dessas casas aí, que isso aí não são igreja de Deus, não. Isso aí são os falsos profetas. Então procura uma igreja boa, eu congrego na Igreja Batista. Você pode procurar uma Batista, uma Assembleia de Deus ou outra aí, se você gostar. Chega lá, você fala com os irmãos que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão, e que quer ficar lá, congregando lá com os irmãos. Se por acaso os irmãos disserem, você tem que aceitar Jesus aqui também. Não tem problema nenhum, você vai fazer a mesma oração que a gente fez aqui, você faz lá. Aí você fica lá, compra uma Bíblia ou usa do celular, amém? E fica lá com os irmãos lá, orando e aprendendo mais de Deus. Amém, irmão? Fica aqui no canal também, que nós temos oração aqui e temos palavra de Deus todo dia. Amém? Glória a Deus. Agora vamos orar. Eu vou orar pelo pedido de oração que a irmã deixou aqui no canal. A irmã Roseli Venâncio. Ela pede oração pela família e pela filha Mariane. Então vamos orar agora para a gente terminar o vídeo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor,
pela vida da irmã Roseli e pela família dela, Senhor, e pela filha também, Senhor. Te peço, meu Deus, que Tu abençoe grandemente a família da irmã Roseli e abençoe também a filha dela, Pai, em nome de Jesus, para que toda a casa dela venha servir ao Senhor. Junta, meu Pai, toda essa família lá na Tua igreja, em nome de Jesus. Tira todo o embaraço dessa família, tira todas as brigas, todas as coisas, todas as interferências do inimigo que esteja ali, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado também, meu Pai, pela vida dos irmãos aí, que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pelos dentistas, né? Vamos orar pelos dentistas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí. Muito obrigado pelos dentistas, Senhor, que nos tratam das nossas bocas. Em nome de Jesus, abençoa os consultórios deles, Pai. Abençoa cada um ali em nome de Jesus. Abençoa os trabalhos que eles fazem. Que eles ganhem o ganha-pão ali, Senhor, para sustentar suas famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ficando por aqui, irmãos. Muito obrigado aí por esse momento aí que a gente passou aí falando sobre adoração a Deus, né? E que vocês tenham aí um dia abençoado, uma noite abençoada aí, na paz de Cristo Jesus. Amém. Obrigado aí e até o próximo vídeo. Amém.